Oi, oi, eu me chamo Amanda e esse é o Arquimídia, o meu podcast semanal de arquitetura. Você é uma pessoa organizada com seus trabalhos ou deixa tudo para fazer em cima da hora? Se a sua resposta for a segunda opção, é melhor você aproveitar esse podcast para aprender formas de se organizar, porque deixar tudo para a última hora na faculdade não dá certo. E eu mesma, por já ter deixado muitos trabalhos para a última hora, vi que de fato não dá certo. E por isso decidi fazer esse podcast hoje. Quer aprender a se organizar? Então escuta esse podcast até o final, porque ao longo dele eu vou contar aplicativos que eu uso e que me ajudam a organizar melhor e administrar os meus hábitos e metas. Então vem comigo! Como eu já disse, no meu primeiro período, eu ainda não sabia me organizar direito e deixava para fazer muitos trabalhos na véspera, até no próprio dia de entrega mesmo. E com isso, eu acabei entregando vários trabalhos atrasados e ficava super ansiosa porque eu via que não ia dar conta, já que os trabalhos de arquitetura normalmente são grandes. Então eu aprendi que não dava para continuar assim e comecei a me organizar melhor. E hoje eu vou te mostrar maneiras de também se organizar. Vou dar várias sugestões porque eu sei que nem todo mundo se adapta a todas elas, então você testa aí qual vai ser melhor para você e depois me conta. Eu costumo me organizar usando o Planner, que é uma ferramenta de planejamento de vida feita para você unir tudo o que você tem para fazer em um só lugar, e isso me ajuda muito. Existe o Planner digital, em que você anota todas as suas coisas no computador, celular ou tablet, e também o Planner manual, em que você escreve em um caderno, por exemplo, todas as suas tarefas. Eu costumo usar os dois. Vou explicar como eu faço. Eu uso um aplicativo chamado Trello, tanto para a faculdade quanto para o Instagram. Eu separo em pastas. Para a faculdade, eu separo por matéria. E para o Instagram, eu separo uma para o podcast, uma para os posts, uma para os Reels, uma para o YouTube e por aí vai. Inclusive, hoje é o primeiro dia do nosso YouTube. Então já aproveita para ir lá no YouTube do Arquimídia e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. O link do nosso YouTube tá lá na bio do Instagram. Mas voltando aqui pro podcast. Lá nessas pastas eu coloco tanto os posts que eu já fiz para ter um controle disso, quanto os posts que eu ainda quero fazer. Já nas pastas da faculdade, eu coloco todos os trabalhos que eu tenho para fazer, junto com a data de entrega deles, em ordem cronológica, e isso é muito importante. E conforme eu for concluindo, vou colocando eles em uma aba de concluídos. Isso me ajuda muito a me organizar, até porque eu consigo ter o acesso mais fácil em qualquer lugar, tanto no celular quanto no computador, sem precisar levar uma agenda para tudo quanto é lugar. Mas como eu também sou bem visual, eu gosto de anotar em um calendário todos os meus trabalhos do mês e deixar ele bem do lado do meu computador. E assim eu fico sempre olhando o prazo de entrega e consigo ter uma noção de quando tenho que começar eles, para fazer com mais calma e entregar de boa no prazo. Outra coisa que eu faço, inclusive desde o primeiro período e que me ajuda muito, é ter uma pasta da faculdade no computador, com subpastas de cada matéria, com os documentos da faculdade, e eu ainda criei uma pasta para colocar a pasta dos períodos anteriores, e assim ter tudo guardado. Eu já fiz um post no Instagram mostrando para vocês como eu me organizo, e lá eu mostro essas pastas que eu tô falando agora do computador. Além disso, todo arquivo que eu salvo, eu coloco direitinho o nome dele. Não salve seus arquivos com qualquer nome, porque isso deixa tudo muito bagunçado e depois para achar é uma luta. Inclusive, quando a gente envia um trabalho para o professor, o título também tem que ser organizado. Não pode ser qualquer um. Tem que ser o nome do trabalho e o seu nome. Pode colocar também a matéria, isso facilita bastante. Isso não só vai te ajudar a saber o que você está enviando, como ajuda o professor a saber exatamente o que ele recebeu para corrigir. E outra coisa que eu passei a fazer nas férias para conseguir cumprir as minhas metas que eu tinha planejado foi fazer uma lista no celular separada em manhã, tarde e noite, com tudo que eu quero fazer no dia, de preferência em ordem. E eu consegui, em praticamente todos os dias, cumprir com tudo que eu tinha planejado para fazer. É que às vezes a gente tem tanta coisa planejada que fica perdido e não sabe nem por onde começar, né? E nisso a gente vai perdendo tempo, o que só nos atrapalha. Então eu coloco, por exemplo, manhã, aí eu escrevo tudo que eu quero fazer em ordem, como arrumar a cama, tomar café da manhã, estudar tal coisa, aí eu coloco o que eu quero especificamente estudar.
postar tal coisa nos stories do Arquimedia, caso eu tenha algo planejado para postar naquela hora, e por aí vai. E de tarde eu faço a mesma coisa, assim como faço de noite. E caso eu termine a lista da tarde antes da noite começar, por exemplo, eu posso descansar ou, se eu preferir, eu posso ir adiantando o que eu tenho para fazer de noite. Legal, né? Normalmente eu faço essa lista antes de dormir, para no dia seguinte eu já acordar sabendo tudo o que eu tenho que fazer, e isso me ajuda absurdamente muito agora. E eu não perco tempo ficando perdida no tanto de coisa que eu tenho que fazer. Até porque eu sei que se eu procrastinar, eu não vou concluir a lista. Então eu fico motivada a fazer tudo que eu planejei. E para me motivar ainda mais, eu baixei um aplicativo de hábitos, onde eu coloco algumas coisas que eu quero fazer todo dia. Antes eu usava um chamado Rabbit, e é bem legal. Mas agora eu achei um mais visual, mais colorido. E como eu disse, eu sou bem visual. E quando você completa um hábito, ele acrescenta um quadradinho colorido nele, e assim você vê o seu progresso. E eu tô adorando. Ele se chama Dot Habit e também tá me ajudando muito. E além desses dois, eu ainda tenho um chamado Cabeceira, que eu adoro. É pra gente controlar os livros que estamos lendo, podendo ver o nosso progresso e estipular metas de leitura. Também conseguimos administrar os livros que queremos ler e os que paramos de ler. E isso me ajuda muito. E aí, você é uma pessoa organizada ou não? Então aproveita todas essas dicas que eu dei nesse podcast e mesmo que você já seja organizado, testa elas caso você não faça ainda alguma das coisas que eu falei e vê se te ajudou a ser mais produtivo no seu dia. E depois me conta se funcionou. Não deixa de curtir, comentar, me seguir e se você está ouvindo esse episódio no YouTube, não deixa de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque todo domingo teremos mais um episódio do podcast do Arquimedia. E caso você queira saber mais sobre o episódio anterior, entra lá no meu guia de podcasts do Instagram, o @Arquimedia, que você vai encontrar todos os posts que eu já fiz sobre os episódios disponíveis. Tchau, tchau e até o próximo podcast!